Ele é presidente da Timos desde 1998. A Timos, a título de conhecimento, é uma consultoria estratégica que aborda tanto a questão de cultura, negócios e marca corporativa de maneira integrada para as empresas, para darem uma resposta consistente, principalmente no cenário de incerteza, né, impactado por essa transformação digital, né, muito propriamente dito o momento em que nós vivemos aqui. A consultoria dele, a empresa dele tem apoiado empresas como Vivo, Unimed, Moura, Natura, é coautor dos livros Gestão Integrada dos Ativos Intangíveis, Liderança Baseada em Valores, Caminhos para a Ação em Cenários Complexos e Imprevisíveis. Além disso, também é colunista fixo da revista Trip desde 1998 e mais uma dezena de funções que ele carrega hoje, que se eu fosse listar tudo, a gente ia ficar só na parte da manhã falando do currículo do Ricardo. E para hoje ele preparou, como o Seneri já adiantou o tema, transição e otimismo. São os assuntos do nosso convidado dessa manhã, Ricardo Guimarães, que já está pronto. Ricardo está aqui do seu lado. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso evento e uma ótima palestra para você. Obrigado, Diego. Obrigado, Seneri. E olha, é verdade, viu, Seneri? Você tinha falado que tinha tudo a ver com o que vocês estão fazendo aí. Eu assisti a abertura aí do João. E eu só vou continuar o que o João estava falando, viu? Porque ele já deu o cenário, né? De que o futuro não é necessariamente uma projeção do passado. Ele falou que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. E num evento de planejamento estratégico, isso talvez seja a premissa mais desafiadora, né? Porque aquilo que você fez no passado e que deu certo, talvez não garanta sucesso no futuro. Então, eu acho muito, muito oportuno. Agora, o tema transição e otimismo significa que não saber do futuro pode ser bom, né? Então, a gente vai conversar exatamente sobre essa transição. A sociedade está funcionando de um jeito que não funcionava. Então, a transição é que há uma mudança fundamental nas dinâmicas sociais, né? Essas dinâmicas, elas eram mobilizadas por tecnologia, e foi isso a grande mudança, a tecnologia de informação e comunicação muito barata, muito poderosa, dando acesso a todo mundo, criou uma nova dinâmica social com muita incógnita e variáveis que a gente não tem controle mais. Então, só para a gente situar de uma maneira muito simples e concreta, eu trouxe aqui minha alta tecnologia de meu robô, trazendo esse quadro aqui para vocês, para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Essa linha aqui, essa linha estável, ela significa que no passado havia pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito pobre e cara. Então, o fluxo de informação na sociedade era muito lento, passava anos, décadas, sem nenhuma novidade relevante. Então você tinha certeza de que o futuro era igual ao passado. Essa linha aqui, estável e previsível, garantia uma segurança muito grande para você conduzir os seus planos, conduzir seu orçamento, fazer planejamento de carreira, planejamento da família, porque você tinha a segurança, essa palavra é muito importante, você tinha a segurança de que o futuro era igual ao passado e aquilo que você fez no passado ia dar certo no futuro, porque o futuro era igual ao passado. Então é importante a gente entender essa emoção da segurança, porque é exatamente isso que vai ser afetado na medida que a gente vai chegando nesse momento de hoje, onde mais gente no mundo, mais tecnologia mais barata, mais poderosa, todo mundo conectado, todo mundo tomando decisão, produzindo conhecimento ao mesmo tempo. Essa é a nova dinâmica social, onde você não sabe analisar claramente o que é causa de qual efeito. São muitas ocorrências simultâneas no sistema, no cenário. Então, se você não sabe a relação de causa e efeito, você não sabe fazer projeções seguras, fazer previsões seguras. E é isso que desafia o planejamento. Agora, isso é bom ou ruim? É claro que isso afeta a nossa segurança. Se eu não sei mais projetar o futuro, se eu não consigo planejar o futuro, porque as previsões são inseguras, como é que eu fico bem? Como é que eu posso ser otimista com relação a isso? Então vamos ver agora o impacto desse ambiente nas estruturas e nas pessoas.
Esse ambiente estável permitia que eu fizesse uma empresa que funcionasse como máquina. Por quê? Eu pegava o que deu certo no passado, sistematizava, manualizava e mandava a galera repetir. Falei, olha, não inventa a moda. Foi assim que deu certo, assim que vai dar. E então nós vamos fazer como sempre foi feito. Essa empresa aqui dava muita segurança para todo mundo, para o funcionário, porque ele não tinha que pensar, era só fazer mais do mesmo, para o gestor, que tinha tudo sob controle, para o dono do negócio, que sabia que tudo ia acontecer conforme o que estava escrito. Então, essa realidade dava muita segurança para a gente. Essa empresa, gente, deu muito certo num cenário estável, porque a conservação, a manutenção é que garantia o sucesso da empresa. Não havia dúvida nenhuma. A hierarquia era absolutamente respeitada como a segurança de que tudo ia dar certo, porque eles sabiam tudo. A burocracia é a garantia de que tudo estava sob controle. Então, esse cenário estável e essa empresa conservadora por excelência, com uma hierarquia extremamente valorizada e uma burocracia que dava muita segurança, deu certo. O que aconteceu? Cenário muito mais dinâmico, muito mais imprevisível, muito cheio de mudanças, numa velocidade, num volume absurdo, sem previsões seguras. Eu começo a lidar com a imprevisibilidade. Essa empresa que deu muito certo num cenário estável, ela tem que fazer algumas mudanças para sobreviver bem num cenário instável e imprevisível. E esse desenho aqui ele é muito inspirador, porque eu estou saindo de uma empresa que funcionava como um relógio, tic-tac, 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 e que se repetia, portanto era um sistema fechado. O bom relógio, ele não, nada afeta o relógio, ele é um sistema fechado, impermeável, insensível, e é muito importante essa insensibilidade, essa impermeabilidade, para ele entregar exatamente como combinado. O que acontece com uma empresa que funciona como um relógio, insensível e impermeável num cenário que muda o tempo todo? O João falou, tem que aprender. Tem que saber desaprender para aprender. Você tem que desenvolver a competência da adaptabilidade. Essa capacidade da adaptabilidade é característica não de sistemas fechados, mas de sistemas vivos, abertos. Que por acaso, ou melhor, não por acaso, nós somos sistemas vivos, abertos. E aí nós vamos começar a descobrir competências extremamente estratégicas num cenário imprevisível, que para o planejamento é absolutamente indispensável. E o propósito de vocês já fala, se eu não sei o que vai acontecer, qual é a garantia de que eu estarei bem na foto? Os juntos que vocês falam, o espírito cooperativista, o juntos é a grande estratégia num cenário que muda com essa velocidade e com essa imprevisibilidade. Por que o juntos é importante? O que garante eu receber a informação correta do cenário na hora que a tendência, que a nova mudança que acontece no cenário, na hora que ela começa a acontecer, o que garante que eu capturo essa informação e consigo atualizar o meu plano para poder estar bem na foto na hora que a mudança se cumpre? É a sensibilidade de todas as pessoas que participam daquela operação. Como cada célula do corpo humano, por isso que essa figura aqui da empresa, com um organograma num formato orgânico, humano, ela traz todas as lições de um sistema vivo, que nós somos sistema vivo. Então, a gente usa a metáfora da farpinha que entra no dedinho do pé, consegue afetar o corpo inteiro. E você para de fazer o que você está fazendo, não importa quão importante a pessoa que está na frente, quão importante é o que você está fazendo, a farpinha entra no seu dedinho do pé, você para tudo o que você está fazendo e vai atender aquela emergência. E aqui eu quero que vocês usem a experiência pessoal de vocês como um sistema vivo para entender como que uma empresa sistema vivo deve funcionar. Porque está todo mundo aprendendo isso e a grande escola está no nosso próprio corpo. A maneira como a gente se relaciona com o ambiente e a maneira como a gente se relaciona entre todos os nossos órgãos aqui dentro. Então vamos lá. A pinha entrou no seu dedinho do pé e parou o que você estava fazendo. A pergunta é, como que uma farpinha, que é uma coisa pequena, no dedinho, que é uma peça pouco importante na estrutura funcional do corpo, como que o dedinho e a farpinha conseguem parar o sistema inteiro? Na nossa cabeça tradicional de sistema fechado, de máquina,
pequenas causas não provocam grandes efeitos. No entanto, no sistema vivo, na biologia, entre uma farpinha no dedinho, pequenas causas provocam grandes efeitos. Eu paro o que eu estou fazendo e vou repriorizar os recursos, quer dizer, paro o que eu tinha planejado de fazer e estava cumprindo o meu plano, entra uma emergência lá embaixo, uma pequena causa, mas aquela pequena causa vai fazer eu parar de fazer o que eu estava fazendo e tomar novas providências. Os recursos que estavam alocados em uma determinada posição vão mudar de função. Mão direita, desce lá embaixo, tira o sapato, tira a meia. Mão esquerda, desce lá embaixo, tira a felpinha. Quer dizer, há uma repriorização de recursos para manter o sistema equilibrado funcionando com saúde. A grande pergunta é, onde está o poder da farpinha e do dedinho? Por que que o dedinho consegue parar o corpo inteiro? Resposta, conectividade. Está tudo ligado, está tudo junto. A emergência de uma pequena causa lá embaixo garantiu gestão de risco adequada no tempo ótimo. Caso contrário, eu podia estar com o pé em risco, a perna em risco, ou o meu próprio corpo em risco. Quando eu falo juntos, eu estou falando de uma conexão. O Diego, quando abriu, ele falou de que nós não estamos vendo olho no olho. Nós não podemos estar próximos fisicamente. Como transição, isso significa que o juntos não é mais ter um contrato físico de estar das 8 às 5 da tarde com alguém supervisionando com uma CLT. Não, o juntos é comungar de um propósito. É você ter crenças compartilhadas de tal maneira que a confiança não está na supervisão, mas está na articulação de esforços conjuntos com propósito compartilhado. E é isso que vai dar essa conectividade, o fluxo de informação. E essa é a palavra mágica, o fluxo de informação. Por isso que esse evento aqui, ele é muito sábio. Ele está trazendo todas as pessoas que pensam a Sicredi para poder, conectados nas premissas de cenário e nos objetivos estratégicos, poder atualizar permanentemente o plano que está sendo feito, que vai virar um documento, mas ele tem que ser feito um documento que possa ser atualizado na medida que você peça, não, imponha. E aí você vai começar a ressignificar a hierarquia, a ressignificar a burocracia. Tudo tem que ser redesenhado a favor desse fluxo de informação que vai atualizar essa operação como um sistema vivo. Esquentou, tira o casaco. Esfriou, põe o casaco. Essa velocidade de você ler o cenário com a sua sensibilidade, com os sentidos, com os terminais do seu sistema nervoso, né? Você lê o cenário, toma uma providência, reorganiza e volta confortável para continuar produzindo. Essa é a nova dinâmica que deve acontecer dentro das organizações, porque o cenário mudou, não é porque a hierarquia mandou. Isso é muito importante, gente, porque a gente tem um excesso de respeito à hierarquia. O respeito é tão grande que as pessoas cumprem ordem sem perguntar por quê. Isso, hoje em dia, é risco. Qualquer pessoa na organização tem que receber ordem, saber por quê e poder atualizar a ordem ou questionar a ordem, dependendo da circunstância que ele encontra no contexto que ele vai atuar. Se ele não consegue ler o cenário com propriedade e passar essa informação para a liderança, para a hierarquia mudar os planos na velocidade necessária imposta pelo mercado, a empresa está em risco. Então nós estamos falando de você ter, e agora eu vou entrar na questão do modelo ambidestro, porque isso é muito legal, porque a gente teve até hoje um modelo destro. Destro quer dizer o quê? Destro é mão direita, que é comandada pelo hemisfério esquerdo do cérebro, que é racional, que é concreto, que é objetivo. É uma coisa de manter, fazer direito, fazer conforme. Esse é o mundo destro. O mundo canhoto, gente, pouca gente no mundo é canhota. Pouca gente tem o hemisfério direito acionado. O hemisfério direito é o hemisfério da intuição, não da razão. É o hemisfério das relações, ele conecta as coisas. Enquanto o hemisfério esquerdo, simplesmente, que comanda o lado direito, ele olha para a razão, faz a análise, dá nome para as coisas, classifica, que é a cultura que a gente teve até hoje nas nossas empresas. O hemisfério direito, ele vai dar as relações, as conexões, ele vai estabelecer a dinâmica entre as partes que fazem o conjunto do sistema.
A competência nova que nós estamos demandando, que o cenário está demandando, é o hemisfério direito sendo acionado tanto quanto o hemisfério esquerdo, para que você possa ter precisão das partes que o destro te dá, mais a ligação entre as partes que o esquerdo, que o canhoto te dá. O modelo ambidestro, ele fala da conservação, de manter as coisas como sempre foram combinadas, e ao mesmo tempo o questionamento, as relações, a atualização, que é o hemisfério direito que provoca. Ser ambidestro é ter hemisfério direito e esquerdo simultaneamente ativados. O que vai acontecer com isso? Vai criar uma tensão, porque um está falando da parte, outro fala do todo. Um fala da cooperação, o outro fala da competição. E as duas competências são necessárias: inovação e conservação, competição e cooperação. Isso cria uma tensão, que é a terceira parte. O nosso corpo, nosso cérebro tem hemisfério direito e esquerdo e tem o corpo caloso, que é onde você tem o encontro dos dois hemisférios. Quando você mantém essa tensão entre a parte e o todo, a cooperação e a competição, isso cria uma tensão. Essa tensão é criativa. Essa tensão é a saúde do indivíduo. 12/8. O nosso corpo, ele tem uma tensão permanente, que tem que ser gerenciada pelo dono do corpo. Essa consciência de que 12/8 é bom, e que mais alto é doença, e mais para baixo é doença, é isso que dá a competência da gestão de um sistema vivo. Essa tensão criativa, se vocês quiserem estudar, Toyota tem isso como um conceito de inovação. A tensão criativa entre a conservação e a inovação. Você não consegue sobreviver no mundo sem manter o equilíbrio, a busca de um equilíbrio permanente, e ao mesmo tempo a atualização permanente daquele sistema para poder sobreviver com saúde. São as duas competências. Ambidestro é isso. É você ser capaz de ter as duas demandas simultâneas, igualmente justas, buscando a melhor solução naquele momento. E não é 50-50, porque 50-50 pode errar no momento em que você precisa de 20 de conservação e 80 de inovação. E no outro momento você precisa de 80 de inovação e 20 de conservação. Então essa capacidade de gestão da tensão criativa proporcionada pelo modelo ambidestro é a chave do planejamento, porque você não sabe o que será. Então a competência de gestão dessa tensão é a que vai te dar a sobrevivência com saúde para o ambiente. Beleza. Quanto tempo eu tenho ainda? O que é sistema? A gente fala de sistema. É legal a gente ter uma definição básica de sistema para... Não é que eu estou ensinando o que é sistema. O problema é que hoje em dia tem tanta definição de tudo que tem que combinar. Qual é a nossa definição de sistema? Para essa nossa conversa, sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com propósito comum. Qual é a grande novidade, o grande desafio dessa definição de sistema? Essa definição era uma definição básica, serve para qualquer disciplina, qualquer lugar do mundo. Conjunto de elementos, a gente sabe o que é. Que trabalham, portanto, estão numa dinâmica, trabalham, estão lá, produzindo alguma coisa. De forma interdependente. A interdependência é o grande desafio da nossa cultura. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura que valoriza a independência. Independência ou morte. Cada um no seu quadrado. Isso é uma crença que é fundadora da segurança que a gente tem. Ninguém vai meter o bedelho no meu pedaço. E isso está garantido pela hierarquia e pela burocracia. E no sistema vivo, o que existe é, cada um tem a sua função, mas a interação é que dá a atualização do sistema como um todo. A negociação permanente entre os elementos surge a partir do reconhecimento da interdependência. Se cada um é independente ou está buscando a sua independência, isso gera uma disfuncionalidade de cada parte com relação ao sistema todo. No nosso corpo isso chama-se câncer. Quando um órgão do corpo não tem o mesmo DNA, porque a célula se reproduziu sem reconhecer a identidade da célula original, então vai formando um tecido que cobre um órgão. Quando esse órgão tem um DNA que não é do corpo, isso é câncer. Quer dizer, ele é independente, ele não pertence àquele corpo. Então, essa necessidade de você manter a sua função e, ao mesmo tempo, você estar junto, o junto de novo aí, gente, a interdependência, esse reconhecimento de manter a sua função e, ao mesmo tempo, estar se relacionando com o sistema, de novo vem a tensão. É dessa tensão que surge a evolução, que surge o progresso. Aliás, tem a foto aí do
do Darwin aí em cima, no meu escritório, dizendo que evolução é fato. Ou você se relaciona com a real, ou você está fora do jogo. E é um princípio da evolução, né? Então a gente tem que ser humilde e saber ler o cenário e saber se ajustar. Beleza. Qual é o outro desafio da ideia de sistema? Né? Nós estamos falando da visão sistêmica. Seja para educar filhos, seja para administrar sua casa, seu bairro, a empresa, sua área, a equipe, o que seja. O segundo desafio, na minha opinião, do ponto de vista de sistema, é o propósito. Porque conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com propósito comum. Se não houver propósito compartilhado, cada parte do sistema vai numa direção diferente em função da sua função, da sua especialidade, com as suas razões, com seus álibis. É o propósito que mantém a coesão do sistema, mudando os objetivos estratégicos da operação na medida que o cenário muda. Gente, o melhor planejamento hoje é aquele que é feito sabendo que vai ser mudado. E mudar não é simplesmente muda uma ação aqui, outra ali, não. Talvez mude a meta. Talvez mude o objetivo estratégico, porque as dinâmicas são povoadas de incógnitas e de variáveis não controláveis. Então, você está se preparando para aquilo que você não sabe o que é. Então, são competências de adaptabilidade e não de previsão. Por que propósito é um desafio? Porque, em geral, o propósito é feito com o objetivo de nós temos que ser uma coisa nobre para a gente ir para o céu, para poder a gente ficar bem. Não! O propósito tem uma função pragmática de manter a coesão do sistema. Na hora que as coisas não são como a gente esperava, olha para o propósito. Ele é a lente para ler o cenário, para saber onde a gente deve se posicionar, para ficar bem na foto. E ficar bem na foto com relação ao mercado, a continuar a prestar um serviço de valor percebido pela comunidade. Porque é isso que mantém a sobrevivência. Não é você ter o controle das variáveis, é você ser apreciado, você ter o apreço do contexto para que você ponha o seu preço e possa sobreviver com a remuneração desejada e competitiva. Muito bem. Falamos de sistema, falamos de... Está claro essa coisa da interdependência, isso é cultural. Não se iludam, gente. Não subestimem a segurança que a gente tem no cenário estável. A segurança que a gente tem sendo amigo do chefe. A segurança que a gente tem sabendo o que foi feito no passado, porque o futuro será igual ao passado, então eu vou fazer igual. Essa segurança não é mais suficiente. Você tem que ter um bom relacionamento com a hierarquia, um bom relacionamento com seus manuais, com seus indicadores, mas não é suficiente. Essa capacidade de ler cenário vem de uma identidade compartilhada, de uma capacidade de adaptabilidade para você fazer a análise. E aí, acho que é o quinto pilar que o João falou, que é a gestão empreendedora. A gestão empreendedora, gente, não existe empreendimento que surja, não existe empreendimento que não surja de uma visão crítica. Todo empreendimento, toda inovação nasceu de alguém que falou: isso pode ser mais rápido, isso pode ser mais seguro, isso pode ser mais bonito, isso pode ser... Enfim, alguém criticou e falou: vou fazer um negócio que torne isso mais seguro e vou cobrar por isso. E as pessoas vão pagar de boa vontade porque reconhecem um valor naquilo. O que eu estou falando é a visão crítica. É uma postura de insatisfação, de inconformismo. Então você vai ter a conformidade, sim, ela é fundamental, mas não é suficiente. É uma conformidade que convive com o questionamento da conformidade, que é a inconformidade. Olha de novo a tensão entre dois polos opostos complementares que me dá a capacidade de buscar um passo à frente. Sem essa tensão eu fico onde eu estou. Isso é muito fundamental para a gente entender essas dinâmicas sociais, que a gente, quando a gente encosta nessas dinâmicas sociais novas, a primeira coisa que aparece é a polarização. Polarização de modelo mental, ou eu ou você. Ou eu estou certo ou você está certo. Não, essa mentalidade ou é essa mentalidade aqui do cenário estável. Porque as coisas estavam de pé ou deitadas. Hoje as coisas estão de pé, estão deitadas, estão inclinadas. Existe uma mudança permanente onde você não tem o certo e o errado. As coisas podem estar certas ou erradas dependendo da circunstância. Essa multiperspectiva, essa riqueza de leitura de cenário é um aprendizado que a gente está fazendo. Daí a necessidade de você ter
num processo de planejamento estratégico, muitas pessoas envolvidas, para que essa multiperspectiva venha de todas as posições de interface com o cenário, seja a ação com o associado, seja com o cooperado, seja com o cliente, seja com os vizinhos, com governos locais, não importa. Qualquer relação é veículo de informação para atualizar a operação. Então, essa é a introdução que eu queria fazer. A gente podia ficar aqui a manhã toda conversando sobre esse cenário. Essa seta vermelha significa uma decadência, quer dizer, a transição é caracterizada por muitas coisas que davam muito certo, param de dar certo, entram em decadência por perda de eficiência, por perda de segurança, e a emergência de um padrão mais seguro, mais bem informado, mais eficiente. Então você está vendo empresas enormes que desaparecem da noite para o dia. Por quê? Porque o ambiente não permitiu que ela sobrevivesse, ela não tinha mais eficiência, ela não tinha mais velocidade para poder se adaptar no cenário, como o cenário se apresentava. Da mesma forma, empresas que estão aqui, novas, pequenas, você coloca no cenário, o cenário responde de tal forma que elas têm o tal do crescimento exponencial. Essa contemporaneidade, quer dizer, você tem o espírito da época. Não me surpreende esse crescimento da Sicredi durante a pandemia. Vocês têm o espírito da época. O cooperativismo, ele encarna o espírito da época, como a proposta de que juntos, não importa o cenário, a gente vai fazer melhor do que separado. Então, E o otimismo também é o seguinte: eu não quero trabalhar numa empresa máquina relógio, eu não sou peça de engrenagem, eu sou uma célula viva, sensível e criativa. Isso é bom. Tem desafios? Tem. Enormes. Modelo mental, a nossa emoção de segurança, tudo tem que ser revisto. São novos contratos que a gente tem que fazer. Vamos respirar fundo, vamos refazer tudo isso. E a boa notícia, principalmente para vocês, vamos fazer isso juntos. Então, essa é a minha abertura para a gente agora abrir para as perguntas, e eu estou aqui à disposição de vocês. E muito obrigado, Cineri, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer poder estar falando da nossa época, os desafios que a gente tem. Traz muito sofrimento, mas o que a gente vai ganhar com essa evolução é uma coisa extraordinária. A gente está humanizando a sociedade, humanizando as relações de trabalho, humanizando as relações de consumo, e isso para nós é inestimável do ponto de vista da gente ir para uma sociedade melhor, mais segura e mais divertida também, né? O ser humano é divertido, máquina não é divertido. Melhor, é divertida, mas precisa do humano para poder se divertir, né? Então é isso, gente. Muito obrigado e tamo junto. Valeu, Ricardo. Fica com a gente aqui porque, Cineri, olha para mim que eu preciso falar uma coisa para você. Ele ganhou mais um fã, viu? Eu falei pra ti, cara. Eu falei. Jesus amado, que homem é esse, gente? Não, e convido que isso daqui é uma pitada, viu? Depois entrem lá no YouTube, na página do YouTube do Ricardo, da Timos lá, cara. Cara, assim, ó, tem vídeos ali, tem algumas discussões, assim, fantásticas, viu? Vale muito a pena, muito a pena. A gente vai estar bastante junto com ele no futuro, tá? Extremamente provocado por esses 25 minutos que ele falou aqui. Tá louco. Aí eu vou passar pra ti, porque tem pergunta aí, mas já compartilhando, e Ricardo também. De tudo, foi fantástico, mas eu extraí algo aqui que me tocou muito, que estar juntos hoje é viver num ambiente onde o sistema de crenças é tão alinhado com base nos propósitos e valores que a supervisão é substituída pela automotivação e inspiração. Ou seja, não é mais vá lá e faz, eu faço porque eu acredito, né? Cara, isso é fantástico. Deixo contigo para dirigir as perguntas para ele agora. Não, e tá chegando bastante aqui, bastante perguntas aqui. Eu vou selecionar algumas, viu, Ricardo? Mas tá chegando algumas boas. Chegou um aqui, assim, ó, começando de trás para frente, uma pergunta super direta. Então é o fim do organograma do jeito que a gente conhece? Eu acho que é, sim. É o fim do organograma do jeito que a gente conhece. A gente não vai abrir mão de organogramas, né? Mas a maneira como a gente entendeu o funcionamento de uma empresa, esse funcionamento era viabilizado pelo organograma. Se a empresa vai funcionar de maneira diferente, ela será muito mais circunstancial, muito mais flexível, muito mais sensível, muito mais orgânica do que um relógio com as suas engrenagens, os seus controles. É legal, inclusive, tem a ver com o design do organograma, isso que você falou, Diego, de que o contrato de supervisão ele é substituído por um contrato de confiança, porque a supervisão
É a prova da desconfiança. Quando eu comungo objetivos estratégicos e crenças, eu confio no outro. E não é só porque tem pandemia. Com a mobilidade, cara, você vai estar onde for necessário, vai estar conectado de qualquer forma, seja com a conexão da tecnologia, seja a conexão intelectual ou de espírito. E é isso que vai dar segurança para você estar junto e separado. Olha de novo a tensão entre junto e separado. Não, fantástico, Ricardo. É uma grande verdade, né? E de novo, você falou uma palavra junto e tem uma pergunta. Na verdade, chegou aqui no WhatsApp, né? Não é nenhuma pergunta, é uma questão trazendo essa realidade para a nossa realidade do Sicredi. Que a pessoa ela colocou o seguinte, olha, que interessante, né? Ele falou tanto de interdependência. Isso significa dizer, então, que para nós aqui dentro do Sicredi, o mais importante, então, não é a independência da cooperativa, mas é a interdependência entre as cooperativas. É isso que a gente deveria trabalhar mais. Ou seja, ele até coloca, né? Falou assim, poxa, então o que a gente tem que entender, talvez, aqui ele botou na mensagem, é entender que a gente não tem mais o sobrenome, né, Univale, sobrenome Ouro Verde, sobrenome, é uma coisa só. E que essa interdependência tem que acontecer. Deu uma congelada aqui na imagem. Voltou. Congelou tudo. Congelou. Pra gente você voltou, Ricardo. Tá nos escutando? Pra mim não voltou ainda. Pra gente tá ok. Se você quiser, voltou? Se você estiver nos ouvindo e quiser continuar, estamos te vendo normal aqui. Você sabe que... Não, eu tava naquele pedaço do princípio da independência entre cooperativas. Quando eu li a primeira vez aqueles princípios do cooperativismo, eu achei muito estranho a independência. Porque a independência revela o medo. A interdependência revela a inteligência e a compreensão correta do sistema. Então, você pode ver todo mundo que quer declarar independência porque tem medo do outro, do qual depende. E é muito legal a gente entender interdependência como dependência mútua. E o mutualismo é a origem do cooperativismo. Isso é muito legal. Você ir nas origens das coisas, quer dizer, a gente se junta para se proteger. Não é para ter medo do outro. Então, levar a interdependência como um sentimento e uma intenção do cooperativismo, acho que isso é uma reforma a ser feita para adaptar para o cenário que vem aí pela frente. Já pensou, Seneri, fazendo uma metáfora com o que o Ricardo comentou do corpo humano, se o coração declarasse independência do restante do corpo, como seria isso, né, Ricardo? Não precisa ser o coração, não, Diego. Qualquer órgão que declarar independência compromete o sistema inteiro. Fala qualquer órgão, fala o fígado, o pâncreas, o dedinho perturba tudo. Quer dizer, está tudo ligado, não tem o mais importante, tudo está interdependentemente conectado. Perfeito, Ricardo. Tem até uma piada, eu não vou contar aqui, porque eu não vou contar, mas quem conhecer, aí cada um no seu ambiente, conta dos órgãos disputando quem que devia ser o chefe. Essa piada é suja porque vocês conhecem essa piada. Claro, é o melhor exemplo sobre interdependência. Deu para entender. Muito bom. Tem uma pergunta aqui até de cunho pessoal. Então, dentro dessa nova realidade, desses dois polos, né, dessa ambidestria que cada vez mais as organizações e as pessoas vão precisar fazer, né, que até porque a organização é reflexo da pessoa, né, então das pessoas que estão dentro daquela organização. Como não sofrer? Olha, eu recomendo ver um vídeo onde eu falo sobre a passagem da lagarta para a borboleta, né? Existe uma passagem onde a lagarta está no casulo se dissolvendo inteira e a única maneira dela fazer essa passagem sem sofrer é ter a certeza que ela virá a ser uma borboleta. E ela tem dentro dela esse germe do futuro, esse projeto. Vou te dar uma outra visão. Você passa por um canteiro, a sua rua está passando por um canteiro de obras, porque ela vai ser alargada, ela vai ficar mais bonita, com um trânsito melhor acesso, mais segura. Essa visão desse futuro é que diminui não, vamos dizer assim, te dá suportabilidade para o sofrimento. Então essa visão do futuro, para onde a gente está indo, é que te permite suportar as dúvidas, as mudanças
e fazer a passagem com o menor custo possível. Ou seja, essa é a chave para qualquer coisa. Você suporta um tratamento porque você vai ficar legal depois que passar aquele tratamento. E o sofrimento é dado. Aliás, é legal já até entender a diferença entre sofrimento e sacrifício. Sabe a diferença? Não. Não. Sofrimento é você passar a noite em claro porque o seu vizinho está dando uma festa. Sacrifício é você passar a noite em claro porque seu filho está doente. Então, qual é o propósito daquele sofrimento? Se você sabe que nós estamos indo para uma sociedade mais humana, de fato mais humana, e não para uma coisa mais cínica, mais fragmentada, mais bélica, mas para uma coisa de mais pacífico, mais bonita, mais inteligente, isso é um sacrifício. Vamos passar por essa fase aqui, aprender o que tem que aprender, e rapidinho, quanto mais a gente passar por isso, mais rápido a gente chega nesse cenário melhor. Mas depende da gente querer, é isso que é importante. A gente não vai de graça sair desse cenário para esse cenário aqui. O ganho é muito grande, então não vai ser de graça. Eu me lembro, é um contexto, tem a ver, mas não necessariamente. Fiz recentemente uma área gourmet lá em casa, e eu cheguei em casa um dia à tarde e falei, nossa, mas que situação, que regaço, sujeira, reforma, né? Aí minha mãe estava em casa e falou assim, para ficar bom, tem que ficar ruim antes. Então é mais ou menos esse nosso cenário hoje, né? Eu falei, tá, mãe, entendi o recado, mudei, entendi o propósito e parei de reclamar. Fantástico, fantástico. Cara, a gente tem mais um monte aqui de perguntas que está chegando. Acho que cabe mais uma pelo nosso tempo. Cabe mais um? Mais uma cabe. Então, tem uma bem legal aqui que eu vou repetir aqui. Para mim congelou. Eu estou com o Diego na tela aqui. Para nós está normal. Se você não estiver ouvindo bem aqui, o Seneri vai fazer uma última pergunta. Tá ouvindo pelo menos, Ricardo? Agora estou ouvindo. Ah, então tá bom. Agora estou ouvindo. Eu vou repetir uma pergunta aqui da Thaís aqui, ó. Pequenas causas criam grandes efeitos para mim. E isso é flexibilidade. Como ter essas crenças compartilhadas numa empresa às vezes fechada? É a arte de desaprender e reaprender? Ou seja, como ter essa crença compartilhada, né, numa empresa ainda fechada? Pois é, vamos definir o que é fechado, né? Porque nenhuma empresa hoje é fechada. Porque a empresa, por definição, ela está atuando no mercado e precisa do apreço do mercado sobre todos os aspectos, para emprego, para vender produtos, serviços, para capital. Ela tem que ter o apreço do mercado. Se você faz uma coisa errada, vamos lá, demitiu ruim um funcionário. Esse funcionário vai nas redes sociais e fala, essa empresa fala que é humana, essa empresa fala que dá valor para as pessoas e tal, e olha como eles me demitiram, E em poucos minutos, centenas, milhares de pessoas estão sabendo desse fato. Essa sensibilidade biológica é do tecido social, e a empresa, ela vive, tanto se beneficia, como também é alvo dessa sensibilidade biológica. Então, pode ser fechada, mas eu não sei que empresa fechada é tão protegida de um cenário onde ela busca recursos, onde ela vende produtos, enfim. Acho pouco provável que exista essa empresa fechada hoje em dia. Se ela está fechada, ela deve estar definhando, porque ela deve estar alerta e sensível à percepção de valor que ela tem como operação dentro da sociedade, sem dúvida. Muito, muito legal, Ricardo, muito legal mesmo. Bom, por uma questão de tempo e ter que continuar, Ricardo, a gente vai ter que, por hora, encerrar o nosso papo aqui, mas assim como eu, acredito que quem está em casa já deve estar dando um Google ali, Ricardo Guimarães, procurando outros canais, porque não é possível a pessoa não se sentir provocada com tanto conteúdo. Ricardo, gratidão e, mais uma vez, foi um prazer conhecer você, o teu conteúdo. Ganhou mais um fã, Seneri. Muito legal, muito legal. Obrigado, Ricardo. Vamos estar junto em várias ainda, cara. Você vai vir para esses rincões aqui do norte do país várias e várias outras vezes. Então, obrigado mais uma vez por compartilhar as ideias aí. Eu que agradeço o convite. Parabéns aí Aliás, a nossa conversa é excelente. Vocês estão com um repertório da hora. E é um prazer estar junto com vocês, poder virar essa mesa aí para um futuro melhor. O importante é que a gente está junto, gente. Beleza, obrigado.